Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Quero aqui agradecer a Deus por mais esse dia, de estar aqui, para mais essa oportunidade de estar na presença dEle, juntamente com você hoje, estamos aqui, para trazer uma palavra, no nosso devocional, rapidamente, todas as manhãs, estamos aqui com a palavra do Senhor Jesus. Então, hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Salmos, número 18, uma palavra de Deus para os nossos corações hoje, amém? Que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salva dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Glória a Deus. Essa palavra, de Deus para nossos corações hoje, Salmos de Davi, Então aqui é uma passagem, de que o Senhor livrou, no dia que o Senhor livrou, salmista Davi, de todos os seus inimigos, da mão de Saul, Ele estava passando por um momento ali, que ele ainda estava entre o cumprimento da palavra, o cumprimento da promessa que Deus fez para ele, E ele ali, naquele caminho, ele ali antes de chegar à promessa, ele passou por algumas dificuldades, alguns problemas, que foi permitido por Deus, para lhe preparar a vida dele. Eu sempre costumo dizer, que quando vem algum problema na nossa vida, não é pra gente espraguejar, não é pra gente murmurar, Um problema na nossa vida, uma circunstância, acontece por vários motivos. Deus nos provando, Deus vendo como a gente reagiria, Deus colocando uma dificuldade para você avançar, dar um pulo a mais, para você, aprender algo. Então, uma dificuldade na nossa vida não é o fim do mundo. Uma dificuldade na nossa vida não é castigo, eu tô tendo castigo, Deus não me ama. Muito pelo contrário, Davi ali, segundo o coração de Deus, que Deus escolheu ele para ser rei de Israel, futuro rei de Israel. Antes disso, Davi, quando ele foi ungido, ele era um menino. Mas Deus não prepara pessoas assim de um dia para o outro, Vejamos bem que Davi, antes de ser ungido, ele foi ungido pelo profeta Samuel, Mas antes de ir para o reinado, ele passou por um bocado ainda, Porque se fosse outro, já teria desistido. Mas não, Aquilo serviu, aquelas provas, aquelas decepções, aquelas frustrações, aqueles problemas, serviram para ele aprender. Porque nós criamos maturidade na dor. Nós criamos maturidade na dificuldade. Quando todos os amigos vão embora, quando só tá você, quando você tá sofrendo ali, só fica os verdadeiros. E quem é que só fica? Só Deus que fica com a gente. Todo mundo vai embora, todo mundo some, ninguém vê a prova que você passa. Ninguém vê a dor que você sente. É só você e Deus. É Deus que está observando tudo. Então, o salmista Davi, ele passou por esses bocados, mas serviu. Não é porque Deus não amava, mas serviu para ele aprender. Serviu para mais lá na frente ele saber lidar com certas situações. Para mais lá na frente, ele saber discernir, Para mais lá na frente ele não ser enganado,
né? Para ele ver como dói, né? Cada situação, né? Porque às vezes a gente enfrenta, né? E só a gente sentindo, colocando no lugar do nosso irmão, só assim a gente sentindo, a gente não nos coloca no lugar do nosso próximo, do nosso irmão. Então a gente vê que não é bom, né? Não é bom a gente estar ali numa peleja, numa prova, ali sozinho, né? E não tem ninguém para contar, só Deus. Então a gente aprende quem são os verdadeiros amigos, quem são as amizades, quem que nos ajuda, quem dá uma palavra de incentivo quando nós precisamos. Então, Deus é o nosso amigo. Deus, nós podemos contar com Ele. Ele é para tudo. Ele é para alegria. Ele é para dificuldade. Ele, em todos os momentos, Ele está com a gente. Ele está te contemplando. Ele não precisa da estrela do céu. Até porque Ele já mandou seu Filho Jesus. E muitos não acreditaram. Mas como é que você prova para Ele o seu amor? É na dificuldade. É quando você está só você. Quando você está passando por algum problema. É a confiança. É mesmo você não vendo, você está crendo. Que essa é a lei do cristão. A lei do cristão qual é? A gente vê. A gente vê para crer? Não. Né? A Bíblia fala bem-aventurado, né? Os que não viram, mas creram. Essa é a lei do cristão. Essa que é o viver pela fé. Quando a Bíblia fala que a gente tem que viver pela fé, é essa aí. É essa a questão. É essa que é essa lei do cristão. Né? A gente acreditar sem ver, mas sentir nosso coração e confiar. Essa que é a lei. Então Davi ali, né, passando pelaquela dificuldade com filho, com amigos, né, que antes de Saul, né, procurar mandar matar ele, ele era amigo dele, né. Então ele passou por uns bocados ali, umas situações, né, muito difíceis. Se fosse outro, teria desistido, não teria aguentado, não teria, né, se comportado, assim, não saberia resolver. Então ele foi muito sábio, né, até nisso, ele resolvia os problemas, ele resolvia. Ele resolvia. Então era assim que ele era. Ele era um homem muito sábio. Em vez de murmurar, em vez de falar, realmente a culpa é de Deus, que realmente o ser humano, ele adora botar a culpa em Deus, né? Sendo que a culpa é dele, do que acontece, né? Cada ação gera uma reação, né? Tudo que você faz, querendo ou não, uma hora a conta chega. O resultado, né, o salário do pecado é a morte. Até isso a Bíblia nos ensina. Tudo que nós fazemos, né, vamos ter um resultado. Se você planta, você vai colher. Então, Davi, né, ali suportou cada problema, ele soube encarar de frente, ele soube resolver, né? Então, ele, nenhum momento está escrito na Bíblia que problema quando ele passava, ele botava a culpa em Deus. Nenhum momento. Mas ele iria, ele resolvia. Às vezes até se humilhava, quem sou eu, né? Então ele reconhecia, mas nisso era Deus provando ele para o reinado, para cuidar de vida, de pessoas, para cuidar de multidões. Então quando Deus prepara, não é assim, não, à toa, né? Quando Deus prepara é por algum motivo. E se você está hoje, né, que você não esteja hoje igual aquele povo no deserto, rodando, perdendo tempo. Resolva logo o seu problema, né? Se esprote, se jogue aos pés do Senhor, reconheça, creia, acredite. Acredite que tudo está no controle dele. Tudo é no tempo dele, tudo é por ele. Não adianta a gente bater, né, contra a parede. Não, é tudo no tempo dele, tudo é para ele, tudo é para a glória do nome dele. Então é assim essa palavra, né, que o salmista Davi fala: eu te amo, Senhor. Ele estava ali passando por aquela provação, aquela dificuldade, mas ele estava adorando, né? O Senhor é minha rocha, o Senhor é meu libertador. Ele estava fugindo dos inimigos dele.
Ele reconhece, ele fala, laços de morte me cercam. Né? O Senhor é a minha proteção, o Senhor é o meu libertador. Então ele estava passando por aquele momento, mas ele estava confiando em Deus. Nós temos que ser assim. Né? Se estivermos passando por alguma dificuldade, algum problema, que até mesmo esteja servindo para nos lapidar, esteja servindo para nos trabalhar conosco, né? Então nós temos que reconhecer, ainda assim, que Deus é o nosso libertador. Lembro-me quando eu estava naquela UTI, tempo desse eu estava contando o testemunho do meu filho, até para uma amiga, sempre vem me visitar, a gente conversa, os irmãos da igreja. Então eu estava contando para ela quando meu filho eu estava naquela UTI, que meu filho estava recebendo aquele choque ali naquela sala, né? E então só estava eu e Deus ali naquele lugar, né? E eu lembro-me que aqueles médicos falavam, se acontecer algo com seu filho, a culpa é sua, porque era para você ter trazido ele a tempo, agora seu filho está mal respirando. Se acontecer algo com essa criança, a culpa é sua, eles falavam para mim. E aquilo tudo, ali eu chorando naquele momento, nem acreditando que eu estava passando por aquilo, falando, Senhor, Senhor é o Deus que eu prego, o Senhor é o Deus que eu levo a tua palavra, e está acontecendo isso comigo. Por que está acontecendo comigo? Eu via nos status, todas as crianças bem, meus sobrinhos bem, e eu naquela prova, meu filho entre a vida e a morte, e eu falava, por que, Senhor? Por que, meu filho? E eu ficava mil perguntas, né? Mas eu estava sabendo no fundo ali e acreditava nessa palavra. Eu falava, é Deus trabalhando comigo, eu vou acreditar e confiar. É muito difícil a gente estar numa prova e confiar, assim, fechar os nossos olhos e confiar. É muito difícil, mas não é impossível. Então eu fechei meus olhos, eu falei, Senhor, né? Como toda vez que elas saíram daquela sala, elas falavam, vinham com uma notícia não muito boa, né, do meu filho. Então eu falava, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, né? A UTI já vão botar todo tipo de aparelho no meu filho, botaram sonda, botaram aqui, tudo, tava cheio de fio, né, aparelho para respirar, porque ele não tava mais conseguindo respirar, já tava tão cansado, né? E tudo aquilo eu falei, Senhor, mesmo na dor, eu falei, o Senhor dando vida ao meu filho, o Senhor tirando meu filho de mim. Eu sei que vai doer, eu sei que não é fácil, eu sei que se eu ficar sem meu filho, não vai ser fácil, mas eu vou te amar. O Senhor deixando meu filho com vida, o Senhor levando meu filho, eu vou te amar. Vou te amar como o Senhor é. Eu vou te amar de todo jeito, eu vou te adorar, vou fechar meu olho, como antes, vou falar, o Senhor me deu, o Senhor tomou, né? Vou falar assim, o Senhor dá vida, o Senhor tira, o Senhor quer fazer, o Senhor faz, né? Se o Senhor fizer, se eu não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Então, Deus viu ali, conheceu o meu coração na dor, o Senhor conheceu o meu coração, né? Mas se eu tivesse ali, falando ali comigo em espírito, isso também é orar em espírito, se eu estivesse falando, Senhor, por que o Senhor fez isso? Se o Senhor levar meu filho, eu não vou te adorar, eu não vou, né? Eu iria ser reprovada ali, porque nosso coração tá mais sensível quando a gente tá ali, passando por algum problema, alguma dificuldade, nosso coração fica sensível. Fica 100% verdadeiro no que a gente fala, no que a gente pensa, né? Então eu falei, Senhor, se o Senhor permite que meu filho morra, o Senhor leve ele. Se o Senhor permitir eu ficar sem meu filho, eu vou te amar, eu vou te adorar do mesmo jeito. Eu não tô falando isso só porque eu tô falando na sua frente hoje. Você que tá vendo esse vídeo, eu tô falando isso porque eu falei no meu coração naquela UTI, naquele hospital. Eu falei para Deus. Então nós temos que ser assim. Davi, passando por dificuldades, sabe o que ele falava? O Senhor é minha rocha. Ele estava fugindo de Saul. Ele falou, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o Deus que eu me refugio. Ele confiava. Nós temos que ser cristãos que confiamos,
que sabemos que tudo está no controle dele, nada foge do controle dele. Temos confiança em Deus, né? Então essa palavra de hoje para nossos corações, né? Uma palavra de Deus, de confiança, de alegria, de esperança, porque enquanto nós vivemos, né, vamos ter esperança, e nossa esperança é Deus. Deus é nossa esperança, Deus é nossa vida. Ele é tudo na nossa vida, Ele é a nossa força, Ele é tudo. Nós sem Deus não somos nada, nós somos fracos, nós não podemos. Nós sem Deus, nós seres humanos sem Deus, nós estamos vulneráveis a pecar, errar sempre. Sem Deus, nós vamos viver tristes, sem esperança, achando que vamos morrer a qualquer momento. Sem Deus é muito triste. Agora com Deus é tudo diferente. Com Deus nós sabemos que nós vamos vencer. Com Deus nós sabemos que nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz sim, quando Ele quer, a hora que Ele quer, Ele faz. Com Deus, né, mesmo que você esteja passando naquele momento ali, né, Ele pode te levantar do dia para a noite. Você pode dormir escravo e acordar governador, né? Nosso Deus é um Deus impossível, não existe impossível para Ele. Amém? Então essa é a palavra de Deus para os nossos corações, que Deus venha te abençoar. Deus venha abençoar a sua família, a sua casa, profetize toda sorte, saúde, bênção, né? Segurança em Deus, né? Toda alegria, felicidade na sua vida, prosperidade, amor, porque tudo isso é o que Deus tem para nós. Deus te quer ver feliz, alegre, próspero. Deus quer que você esteja o tempo todo agradecido, feliz, com o coração alegre. Amém? Então essa é a palavra de hoje de Deus para o nosso coração. Deus abençoe em nome de Jesus.